Esta é a história de alguém que ousou desafiar o destino, afrontou um príncipe e pagou caro por sua rebeldia. Antes de mergulhar em todos os detalhes dessa jornada intensa, aproveite e inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas, reflexões profundas e análises que certamente vão te prender do início ao fim. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias transformadoras e ensinamentos surpreendentes. Então, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar tudo de perto. No início parecia que tudo seria apenas mais um confronto de ideias, uma adolescência turbulenta marcada pelo desejo de independência e a vontade de afirmar minha identidade a qualquer custo. Conviver com o príncipe era conviver com regras, protocolos e advertências que, para mim, soavam como muros e obstáculos, mais do que conselhos amigáveis. O ambiente do palácio era repleto de tradições ancestrais, limites bem demarcados, olhares atentos de servos e conselheiros que observavam cada movimento com desconfiança crescente. O príncipe, com sua postura austera e experiência adquirida ao longo dos anos, insistia que certas escolhas carregavam consequências irreversíveis. Não siga por esse caminho, ele dizia, sempre com uma calma incômoda, quase paternal, mas que para mim soava condescendente e limitadora. Suas palavras vinham acompanhadas de histórias antigas, exemplos de outros jovens que haviam trilhado caminhos semelhantes e encontrado apenas dor e arrependimento. Mas minha sede por liberdade falava mais alto que qualquer narrativa de precaução. A cada orientação ignorada, eu aprofundava ainda mais o fosso que pouco a pouco se abria entre nós. Ao invés de refletir sobre o significado por trás dos avisos, interpretei cada palavra como uma afronta à minha autonomia, uma tentativa de cercear minha independência e manter-me preso às convenções de um mundo que já não fazia sentido para mim. Reunindo aliados e incentivando outros jovens a questionarem as normas estabelecidas, formei um pequeno círculo de resistência dentro dos limites do reino. O grupo crescia semanalmente. Jovens nobres, servos descontentes, até mesmo alguns conselheiros mais novos começaram a questionar abertamente as decisões do príncipe. Organizávamos reuniões secretas nos jardins do palácio, debatíamos as políticas vigentes e planejávamos formas de expressar nossa insatisfação. O príncipe, longe de ser um vilão tirânico, apenas tentava evitar que experimentássemos dores desnecessárias. Mas era tarde para recuar. A rebeldia havia se tornado o combustível de minha existência, a razão pela qual eu acordava todos os dias com energia renovada. Certos acontecimentos se destacam na memória, como o dia em que organizei uma manifestação pública contra uma das decisões do príncipe. A questão em si era menor, relacionada à distribuição de recursos entre as famílias do reino, mas transformei-a em símbolo de uma luta maior pela justiça e igualdade. Ali, diante do povo reunido na praça central, justificativas eram substituídas por gritos de ordem e discursos inflamados que ecoavam pelas pedras antigas do castelo. O calor da multidão parecia dar sentido à minha luta pela liberdade, enquanto os conselheiros do palácio observavam com apreensão cada passo meu, cada palavra pronunciada, cada gesto que pudesse incitar ainda mais a população. O príncipe se limitava a um olhar triste e reservava suas palavras apenas para os mais próximos, talvez na esperança de que a tempestade passasse sem maiores danos. No fundo, talvez esperasse que, ao menos uma vez, eu parasse para ouvir seus conselhos com o coração aberto. Durante aquelas semanas de agitação, sentia-me invencível. Os aplausos da multidão, o apoio dos companheiros de luta, a sensação de estar do lado certo da história alimentavam meu ego de forma perigosa. Cada pequena vitória nos debates públicos, cada concessão arrancada do príncipe através da pressão popular, reforçava minha convicção de que estava trilhando o caminho correto. Não percebia que, na verdade, estava cavando minha própria sepultura política e social. No segundo mês dessa jornada, as consequências começaram a se manifestar de forma sutil mais constante. Os privilégios que antes me cercavam foram sendo retirados discretamente, do acesso à biblioteca real ao convite para reuniões decisivas sobre o futuro do reino. Amigos que outrora me apoiavam, passaram a se distanciar, alegando compromissos ou simplesmente evitando encontros casuais pelos corredores do palácio. O ambiente ficou frio, as portas silenciosas não se abriam como antes, e percebi que estava sendo sistematicamente isolado. As oportunidades de aprendizado, participação em projetos importantes e mesmo pequenas celebrações familiares, desapareceram do meu horizonte.
Convites para banquetes eram esquecidos, propostas de viagens diplomáticas não chegavam até mim, e projetos que eu costumava liderar foram discretamente transferidos para outros membros da corte. O peso da rejeição era, ao mesmo tempo, uma punição sutil e um sinal de alerta que eu me recusava a interpretar adequadamente. O que começou como uma briga de vontades, rapidamente ganhou proporções inesperadas e descontroladas. O sentimento de injustiça crescia em mim como erva daninha, alimentando o desejo por revanche e validação pública. Ao invés de buscar diálogo ou tentar uma aproximação respeitosa, preferi dobrar a aposta, organizando novas ações com o intuito de amplificar minha voz e desafiar abertamente o príncipe em cerimônias públicas. Aquilo que antes era apenas uma discordância filosófica, tornava-se uma disputa política aberta e declarada. Minha retórica se radicalizou. Os discursos, antes focados em questões específicas, começaram a questionar a própria legitimidade do príncipe, sua capacidade de liderança e até mesmo sua integridade moral. Era uma escalada perigosa que eu não conseguia mais controlar, impulsionada pela dinâmica do grupo e pelas expectativas de uma audiência cada vez mais polarizada. O círculo de aliados, porém, também sofria baixas significativas. Os mais sensatos alertavam para os riscos de uma batalha em campo aberto contra alguém tão influente e respeitado. Alguns abandonaram discretamente o movimento, outros foram cooptados pelo príncipe através de promessas ou ameaças veladas. Mas cada aviso era ignorado, afinal eu acreditava estar imune ao fracasso, protegido pela justeza da causa e pelo apoio popular. O que não percebia era que, pouco a pouco, minha imagem junto à comunidade empalidecia e se tornava mais controversa. As famílias influentes começaram a expressar preocupação com a instabilidade que minha revolta causava. Comerciantes temiam pelos negócios, agricultores se inquietavam com possíveis mudanças bruscas nas políticas agrícolas, e até mesmo os jovens que inicialmente me apoiavam começaram a questionar se vale a pena manter uma luta que parecia cada vez mais destrutiva do que construtiva. Quando finalmente a tensão se tornou insustentável, explodiu em uma batalha épica de argumentos e sentimentos feridos. O príncipe convocou uma assembleia extraordinária para esclarecer publicamente a situação, convidando não apenas a nobreza, mas também representantes de todos os segmentos da sociedade. Era a sua tentativa final de resolver o conflito através do diálogo civilizado. Seus argumentos vieram acompanhados de fatos irrefutáveis, relatos detalhados de outras rebeliões fracassadas ao longo da história, lembranças dolorosas de histórias antigas onde filhos enfrentaram pais, cidadãos desafiaram reis e perderam não apenas suas posições, mas também suas vidas. Ele apresentou dados sobre as consequências econômicas da instabilidade, estatísticas sobre reinos que entraram em colapso devido a divisões internas, e testemunhos de refugiados de outras nações que haviam passado por situações similares. Fui chamado para me defender publicamente, uma oportunidade que inicialmente vi como chance de brilhar e consolidar minha posição. Tentei justificar minhas ações apoiando-me no direito inalienável à liberdade, na necessidade de mudanças estruturais e na importância de dar voz aos descontentes. Mas minhas palavras vacilavam diante da solidez dos argumentos do príncipe, da frieza dos dados apresentados e da crescente inquietação da audiência que começava a perceber a fragilidade de minha posição. A assembleia durou horas. Cada ponto que eu levantava era sistematicamente desconstruído, não através de ataques pessoais, mas através de lógica implacável e evidências históricas. O príncipe demonstrou paciência quase sobre-humana, respondendo às acusações com dignidade e apresentando alternativas construtivas para cada problema que eu havia identificado. Era evidente para todos os presentes que ele havia se preparado meticulosamente para este momento, antecipando cada argumento e tendo respostas ponderadas para cada crítica. Esse momento foi definitivo e marcou o fim de qualquer credibilidade que eu ainda pudesse ter. O palácio decidiu pelo meu afastamento das funções que desempenhava, o que na prática se traduziu em uma espécie de exílio voluntário das decisões importantes. O espaço que até então me era familiar tornou-se estranho e hostil, preenchido por sussurros e olhares de desaprovação. Sem acesso aos círculos de poder, sem o respaldo dos antigos aliados que haviam mudado de lado ou simplesmente desaparecido, fui obrigado a refletir sobre a trajetória que havia construído com tanto empenho e dedicação. E aí começou a real perda, muito mais devastadora do que imaginava.
A rebeldia, que outrora parecia fonte inesgotável de energia criativa e propósito de vida, passou a exibir sua face amarga e destrutiva. Projetos foram cancelados um após o outro, amizades de décadas se dissolveram no ar, convites sumiram completamente da agenda. O telefone parou de tocar, as cartas pararam de chegar, e até mesmo os cumprimentos cordiais nos corredores se tornaram raros e constrangedores. Aos poucos, o nome que sempre ocupava papéis de destaque em documentos oficiais e listas de convidados, passou a figurar apenas em registros de ausentes ou em notícias sobre derrotas anunciadas. Era como se estivesse sendo sistematicamente apagado da história oficial do reino, removido das fotografias, excluído das narrativas importantes. A humilhação pública foi apenas o começo. As consequências financeiras vieram em seguida, com o corte de subsídios, a perda de propriedades vinculadas ao cargo, e a impossibilidade de conseguir novos investidores ou parceiros de negócios. Ninguém queria associar seu nome ao meu, temendo represálias ou simplesmente considerando-me um mau investimento. O príncipe tentou, diante de todos esses acontecimentos, me alertar mais uma vez através de intermediários respeitáveis. Afirmava que sempre há tempo para recomeçar, que portas poderiam se reabrir, mas cabia exclusivamente a mim aceitar a mão estendida e demonstrar arrependimento genuíno. Era uma oportunidade de ouro para corrigir o curso e evitar danos ainda maiores. Naquele momento crucial, porém, imperou o orgulho ferido e a teimosia adolescente. Recusei qualquer gesto de aproximação, interpretando-os como sinais de fraqueza do príncipe ou tentativas de manipulação psicológica. Acreditava que aceitar ajuda seria admitir derrota, e meu ego inflado não suportava essa possibilidade. O ciclo de perdas se aprofundou exponencialmente a partir dessa decisão equivocada. Os recursos financeiros para manter minha independência se esgotaram rapidamente. Sem renda fixa e com gastos que não diminuíam na mesma proporção, vi-me obrigado a vender bens pessoais, dispensar funcionários e reduzir drasticamente o padrão de vida. A maioria dos que me cercavam preferiu se afastar discretamente de uma queda que parecia inevitável, buscando preservar suas próprias posições e reputações. Na solidão forçada do exílio social, finalmente comecei a encarar o verdadeiro peso das escolhas feitas ao longo daqueles meses turbulentos. Costumo lembrar que os maiores erros não se manifestam apenas nos resultados imediatos e visíveis, mas pela incapacidade de perceber o que realmente estava em jogo desde o princípio. Insistir na rebeldia cega foi abrir mão deliberadamente do diálogo construtivo, da paz social e da preciosa chance de construir algo maior e mais duradouro com quem estava genuinamente disposto a orientar, ao invés de simplesmente dominar através da força. Durante aquele período sombrio de isolamento, tentei desesperadamente buscar novos caminhos, estabelecer alianças fora do círculo de influência do palácio, iniciar projetos paralelos que pudessem me devolver alguma relevância e prestígio. Mas rapidamente descobri que os recursos necessários, o respaldo institucional e a credibilidade pessoal estavam todos diretamente ligados à minha relação com o príncipe e à confiança do povo em minha capacidade de liderança. Sem esses elementos fundamentais, qualquer iniciativa fracassava antes mesmo de ganhar corpo ou atrair interesse significativo. O isolamento era total, não apenas físico e político, mas também emocional e espiritual. Era como viver em uma ilha deserta, cercado de pessoas mas completamente desconectado de qualquer rede de significado ou propósito. Meses se transformaram em anos de reflexão forçada. A raiva inicial foi gradualmente substituída por uma melancolia profunda e, eventualmente, por uma compreensão dolorosa mas necessária sobre a natureza das relações humanas e do poder. Percebi que havia confundido força com teimosia, coragem com imprudência, e liderança com rebeldia destrutiva. A história da rebeldia contra o príncipe, por mais pessoal e específica que seja, carrega ensinamentos universais sobre orgulho, humildade e as consequências de nossas escolhas. O desejo por independência e autonomia é não apenas legítimo, mas essencial para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Porém, a ignorância sistemática diante dos conselhos experientes de quem já enfrentou situações semelhantes e sobreviveu para contar a história, representa o erro mais comum e devastador entre líderes emergentes e jovens ambiciosos.
A rebeldia cega, aquela que se alimenta exclusivamente do próprio orgulho e se recusa terminantemente à escuta respeitosa e à consideração de perspectivas alternativas, tem resultados invariavelmente devastadores e pode custar tudo aquilo que mais importa na vida: relacionamentos, oportunidades, reputação e, em última análise, a própria identidade social. Com o tempo e a maturidade forçada pelas circunstâncias, resta apenas o arrependimento genuíno e a busca humilde pela reconciliação. A saudade do antigo convívio harmonioso, do aprendizado mútuo enriquecedor, da chance perdida para sempre de ouvir com humildade e construir pontes ao invés de muros, substitui completamente a satisfação passageira e ilusória de vencer uma discussão ou provar um ponto específico. O ciclo pernicioso do orgulho termina, invariavelmente, quando as consequências reais batem implacavelmente à nossa porta e somos forçados a encarar a realidade nua e crua de nossas escolhas. É nesse momento de vulnerabilidade máxima que finalmente compreendemos o verdadeiro valor do que perdemos e a futilidade da batalha que travamos. Ao reencontrar o príncipe após longos anos de separação e silêncio, percebi no olhar dele uma mistura complexa de tristeza genuína, compaixão inalterada e certa esperança cautelosa. A relação jamais voltou a ser exatamente a mesma que foi nos tempos áureos de convivência harmoniosa, mas pude compreender que, apesar dos danos aparentemente irreparáveis, sempre existe espaço para amadurecimento pessoal e perdão mútuo. O silêncio entre nós, antes incômodo e carregado de tensão, tornou-se gradualmente um espaço sagrado de reflexão profunda e reconhecimento mútuo. Agora já sei, com absoluta certeza, que a verdadeira força não está em desafiar por desafiar, em questionar por questionar, mas em aprender a reconhecer o valor inestimável dos avisos bem-intencionados, compreender o limite real de nossas escolhas e aceitar o impacto duradouro de cada gesto nosso sobre nós mesmos e sobre todos que depositaram confiança em nosso potencial. A história da minha rebeldia contra o príncipe é, fundamentalmente, sobre a dor profunda de perder absolutamente tudo por insistir teimosamente em um caminho solitário e autodestrutivo. E é, também, sobre a responsabilidade inalienável que todos nós temos em ouvir atentamente, ponderar cuidadosamente e agir com maturidade crescente ao tomar decisões que afetam não só nossa própria vida, mas também a vida de todos que depositaram confiança, esperança e amor em nosso potencial de crescimento e contribuição positiva. Que fique registrado para sempre o ensinamento mais importante: a rebeldia pode ser fascinante e até necessária em certas circunstâncias, mas quando não vem acompanhada de reflexão constante, humildade genuína e capacidade sincera de ouvir perspectivas diferentes, pode custar um preço impossível de pagar. O tempo perdido não volta jamais, as oportunidades desperdiçadas não se repetem, e quem insiste em ignorar os avisos de quem verdadeiramente se importa, acaba inevitavelmente aprendendo da forma mais dura e dolorosa possível. Se esta história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que pode estar enfrentando dilemas semelhantes ou passando por momentos de rebeldia e questionamento. Reflita sinceramente sobre as vozes que te cercam, os conselhos oferecidos por pessoas experientes e lembre-se sempre, por trás de cada regra aparentemente restritiva, existe uma experiência real e uma intenção genuína de proteger e orientar, não de limitar ou controlar arbitrariamente. Nunca ignore completamente os avisos de quem realmente se importa com seu bem-estar, pois a vida não perdoa quem insiste em caminhar totalmente sozinho pelo labirinto complexo e perigoso das próprias convicções inabaláveis.